A caminhada hoje será pelos capítulos 16 a 18 de Êxodo. Vemos desde o início que caminhar com Deus não significa não ter problemas. Isso nós vimos na vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, em Gênesis inteirinho nós vimos. E agora com o povo de Deus saindo com 10 pragas, a vitória sobre Faraó, no Mar Vermelho, cantando, mas logo começam os problemas. Andar com Deus vai ter problemas, porque tem coisas mais importantes do que Deus resolver todas as coisas para nós na mesma hora que a gente precisa. Então, você já pensou passar sede e tipo 3 dias e aí quando encontra água, a água é amarga, não dá para beber? Tem muita gente que lê o Velho Testamento e fica reclamando como esse povo murmura, viram tantos milagres. Gente, eu levo grupos para Israel, agora, era moderna, século 21. Se o povo fica 10 minutos fora do ônibus com ar-condicionado, já começa a reclamar. Imagina você com 3 milhões, 6 milhões, sei lá quantas pessoas tinham, no deserto, passando sede, não vai reclamar? É óbvio. E depois, quando encontra água, a água é amarga. Depois começa a ficar com saudade da comida e não tem comida. Então Deus deixa passar fome, passar sede, para ver se o povo vai crer nele, vai confiar na sua natureza, vai falar: esse Deus que nos tirou do Egito, ele que fez tanta maravilha para nós, ele vai cuidar de nós. Ou não. E o problema que foi, não confiaram. E então, por exemplo, sobre o maná, ele deu o maná, mas estragava de um dia para o outro, ele falou para não guardar, guardavam. Ele falou para guardar o dobro na sexta, para não pegar nada no sábado, não guardaram e quiseram apanhar no sábado. Então, assim, o povo foi reprovado, tomava bomba cada vez. E murmurava cada palavra ingrata, cada blasfêmia contra Deus, cada vontade de voltar para o Egito. E Deus não faz nada. Essas primeiras murmurações, ele é igual uma mãe, que o filho dá birra, bate o pé, grita, fala uns absurdos, e a mãe vai lá e cata a mamadeira e dá para ela. Então, sim, nessas primeiras várias murmurações, Deus dá o que eles pedem, Deus fala com Moisés, atende eles, faz isso, faz aquilo, Deus vai com muita paciência. E em vez de confiarem em Deus, eles atribuem que é Moisés. Por que você não tirou do Egito? E Moisés fala: não fui eu, foi Deus. E também, assim, então, assim, Deus dá uma providência, mas ele prova. É aquele jeito de mansar um cavalo. Você dá a cenoura e dá o chicote. Você deixa passar apertado, mas depois se resolve. Então Deus está amansando o povo de Israel para conhecer a ele, para saber quem ele é. E no início ele tem bastante paciência. E então ele fala isso em Deuteronômio 8 e Salmo 106. Você vai ver que os escritores sagrados, eles explicam que Deus deixou passar fome e passar sede para provar o povo. E em Mara, o lugar onde tentaram a Deus, sabe o que é tentar a Deus? É duvidar que ele está presente e falar assim: se ele estiver presente, eu quero que faça isso agora. Isso é tentar a Deus. E se for grato e lembrar do que Deus fez, você fala assim: não, está difícil, está sem água, agora a água é amarga, mas ele vai nos dar porque ele é um Deus maravilhoso e ele pode fazer isso para nós. Então, essas são as lições que a gente pode aprender disso. E outra coisa que é interessante notar é que ele está já ensinando sobre o sábado, sendo que com Abraão, Isaac e Jacó ele não falou nada sobre o sábado e os 10 mandamentos ainda não tinham sido dados. E ele já está com o maná ensinando que ele dá a porção dobrada na sexta para poder descansar no sábado. Então são coisas muito interessantes nós meditarmos nessas passagens. O texto que fala que Moisés subiu o monte e Arão e Hur seguraram as mãos dele para cima, eles não ficaram com espada, nem com armadura, nem com nada. Quem estava lutando lá embaixo era o Josué, e arriscando a vida até para morrer. E os outros 3 estão lá. Você pensa que está na maior folga? Não. Foi as mãos levantadas de Moisés que deu a vitória sobre o povo. Quando ele abaixava as mãos, Josué perdia. Quando ele levantava as mãos, Josué ganhava. E Moisés, então, fez o primeiro altar, que é mencionado na Bíblia dele, e disse que esse altar chamava: o Senhor é minha bandeira.
Nós podemos entender várias coisas disso. Deus gosta que a gente lembre de experiências marcantes com Ele. Ele gosta que a gente levante altar para marcar aquilo, que dê nome, que lembra, que sirva de referência. E nós também podemos aprender que a pessoa que ora em favor de outra, talvez você não seja missionário, mas está orando todo dia por alguém, ou talvez o seu filho está desviado e você está orando por ele todo dia. A oração é tão importante quanto as pessoas que vai lá e fala e faz obra social. É a mesma coisa, precisa de oração e precisa de ação. Josué é ação e Moisés é oração. Como é importante ter as mãos levantadas, alguém com as mãos levantadas a nosso favor. E a última coisa que nós queremos comentar aqui é sobre a questão de Jeter, ou Jet, ou Reuel. São vários nomes do mesmo cara que é o sogro de Moisés. Ele era sacerdote Midian. Provavelmente ele cria em outros deuses. Mas quando Moisés conta para ele sobre o que Deus fez no Egito, ele diz aquilo que Deus queria que todo mundo dissesse quando ouvisse essas notícias. Deus está acima de todos os deuses. Isso é maravilhoso, entender isso. Deus está acima de todos os deuses. E daí ele dá um conselho para Moisés que até hoje é válido para nós. Ele mostra que a gente não deve fazer trabalho, líderes não devem fazer trabalho que outros podem fazer. Assim, nosso zelo por trabalhar muitas vezes nos leva para exagerar, estressar, fazer coisas demais. Isso é um vício, não devemos fazer isso. Se outros podem fazer, devemos deixar os outros fazerem e fazer coisas que só nós podemos fazer. No caso de Moisés era interceder, falar com Deus a favor do povo, falar com o povo o que Deus queria e resolver as questões mais difíceis. E os juízes, as pessoas que ele devia colocar para resolver os outros problemas, deveriam ter várias qualidades. Vamos só notar porque são muitas qualidades assim, muito boas. Pessoas capazes, pessoas inteligentes, capazes, tementes a Deus, verazes, quer dizer, falam a verdade, zelam pela verdade, e aborreçam a avareza. Não são pessoas que podem ser corrompidas com dinheiro. Então, são essas as qualidades que ele devia procurar nas pessoas para julgar o povo e ajudar ele com esse trabalho. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre uma questão muito interessante. Quando Moisés foi para o Egito, ele falou com o povo de Israel: Deus quer tirar vocês para levar para uma terra que manda leite e mel. Mas quando Deus mandou Moisés falar com o faraó, ele não falou para falar sobre terra, leite e mel. Ele falou o seguinte: eu quero que o povo celebre uma festa. Será que isso era mentira? Só para enganar o faraó? Qual festa seria essa festa que Deus falou para Moisés falar com o faraó?